E agora o futebol. O Maquinho volta a campo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta sexta-feira estará jogando em Assis, 4 da tarde, contra o Vossen, pela segunda fase. Se passar pelo Vossen, o Maquinho vai enfrentar ou o Cruzeiro, de novo, ou o Sport Recife. Aliás, Cruzeiro e Sport Recife jogam nesta sexta-feira, às 5 da tarde, aqui no Abreuzão, valendo também vaga na terceira fase. Jogo do Maquinho, portanto, na tarde desta sexta-feira, em Assis, contra o Vossen. E uma novidade importante para quem tem salão de cabeleireiro. Preste atenção. O uso de formol como alisante de cabelo não é permitido. Mesmo assim, a prática ainda é comum em alguns salões de beleza do país. É o que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa constatou em um estudo inédito realizado junto aos estados e municípios. De acordo com a pesquisa, 35% de um total de 664 questionários respondidos indicam o uso irregular do produto. Em mais de 61% dos casos, a suspeita é que a adição do formol ao alisante de cabelo tenha sido feito pelo próprio fabricante do produto. E mais de 22% dos pesquisados informam que a adição ou a manipulação foi feita no salão pelo próprio profissional. Em quase 16% dos casos, os órgãos de vigilância sanitária identificaram as duas situações. A ideia de fazer essa pesquisa junto às vigilâncias sanitárias era, primeiro, para verificar se realmente a prática está acontecendo e depois para saber o que está sendo feito em nível local para que a gente possa fazer em nível nacional também, né? A nossa ideia é tentar coibir, tentar diminuir o uso desse produto. O que a Anvisa pode fazer, além de proibir, porque já foi proibido a utilização e as pessoas continuam fazendo, é fazer a campanha educativa, tanto com os profissionais de vigilância sanitária local, chamando a atenção, né, para o problema, chamando a atenção para a gravidade disso e também chamando a atenção do usuário. O uso de formol é proibido em alisamentos de cabelos porque é nocível à saúde. Em contato com a pele, pode provocar irritações, queimaduras, descamação e até mesmo a queda dos cabelos. E inalado, ele pode provocar irritações nas vias respiratórias, nos olhos, tosse. Além disso, as instituições internacionais reconhecem o formol como cancerígeno. Essa empresária, que atende cerca de 2.000 clientes por mês, sendo que 70% delas arrumam o cabelo, sabe de todos os perigos do formol. Por isso, no seu estabelecimento, só entram produtos certificados pela Anvisa. Eu tenho produtos de alinhamento, mas que são permitidos pela Anvisa, até porque eles visitam os salões, e eu só trabalho com produtos para alinhamento, mas que não são prejudiciais às minhas clientes e nem aos meus funcionários, até porque quem efetua os serviços fica inalando. E os meus são só os permitidos pela Anvisa mesmo, que não contém formol. Ficar atento com relação a essa questão. Destaques do momento. Em nota, governo Bolsonaro diz que não vetará acordo entre Boeing e Embraer. Bancos terão que fornecer mais informações sobre cartão de crédito consignado a aposentados. A exigência negociada em acordo passa a valer a partir de 13 de março. Ainda, atenção, transferência de escola estadual. Prazo para solicitação termina desta sexta-feira. FATEC, quem passou no vestibular, desta sexta-feira, último dia de inscrição para os aprovados em primeira chamada do vestibular FATEC. Em Marília temos os cursos de gestão empresarial online e também tecnologia em alimentos. Ainda, carros abandonados. Virou uma febre. Realmente, quem transita pela área urbana de Marília fica impressionado. Carros abandonados. População tem reclamado muito e agora a Endurbe promete recolhimento. Providências. Ainda, impostos chegam a quase 50% do preço do material escolar. São destaques do momento. Época de verão, de muita chuva, também grande incidência de raios. É preciso cuidado. Exatamente por isso, comandante do Corpo de Bombeiros faz uma divulgação importante em termos de informações.
prevenção aos raios. Tivemos o caso em Registro, no interior paulista, quando mãe e filha, uma menina de 11 anos de idade, com o tempo fechado, estavam colhendo frutas num pomar. O raio matou as duas. Comandante dos Bombeiros alerta. Com a entrada no verão, as temperaturas aumentam e o Brasil, por ser um país continental, nós temos grande porção do nosso país na zona tropical. Com as temperaturas mais quentes, isso atrai os raios e dessa forma, nesse período que vai de dezembro ao final de março, nós temos uma maior incidência de raios no país e no estado de São Paulo. Normalmente os raios, eles buscam o ponto mais próximo entre a nuvem e o solo. Por isso que é importante a instalação de para-raios. São hastes metálicas que diminuem essa altura da nuvem ao solo, atraindo os raios e dissipando esses raios de uma maneira e de uma forma normal. É importante destacar que, em relação aos raios, as pessoas não fiquem em locais abertos, como campos, como praias. Evitem utilizar guarda-chuvas, guarda-sóis, evitem empinar pipas, ficar sobre as residências e, se possível, se abrigarem, evitar o contato com a exposição em relação ao raio. Se não tiver como se abrigar em local fechado, diminua a sua incidência em relação à nuvem. Agache, evite de ficar em pé, de ficar deitado, evite utilizar correntes douradas, metálicas, enfim, que tenham uma menor exposição em relação aos raios. Os aparelhos elétricos, evitar de utilizar telefones. Desligue todos os aparelhos, permaneça e aguarde a passagem dos raios, da tempestade, da chuva, para depois voltar a ligá-los. O carro protege, mas é importante você não tocar nas partes metálicas do veículo. Embora ele esteja em contato com o solo e tenha os pneus de borracha, é importante você estacionar o seu veículo e não tocar nas partes metálicas do carro. Dependendo da frequência e da intensidade do raio, o seu veículo pode ser atingido. Tá aí então, a dica importante. Prestou atenção? Siga rigorosamente. Bem, o governador Dória suspendeu todos os concursos públicos no estado de São Paulo que ainda não estavam com as inscrições abertas. A medida atinge também aquele concurso anunciado para o HC FABEMA. De acordo com o governador, não significa que não será realizado, apenas uma análise para avaliação do caso dentro do governo do estado. Nesta quinta-feira, a assessoria de imprensa do HC, através de nota, informou que, em busca de uma administração transparente e legal, vai cumprir o decreto em que o governador determina a suspensão temporária. O hospital afirma também que vai encaminhar o processo ao comitê gestor da Secretaria de Governo, instituído para a otimização de despesas e redução dos gastos no âmbito do Poder Executivo, órgão que fará a reanálise do processo. Vamos aguardar agora, porque a medida de suspensão dos concursos, a medida vale para a Secretaria da Saúde e todas as demais. Aqueles concursos que não tiveram inscrição vão passar por uma reanálise do governo do estado. Bem, o agronegócio continua sendo o sustentáculo da economia nacional. É impressionante. O Brasil continua sendo uma potência na produção agrícola e os números não mentem. Vamos a Brasília e você confere a informação.
A produção de grãos em 2019 deve ser 3,1% maior que a de 2018. A estimativa para a safra de 2019, segundo o IBGE, é de 233 milhões de toneladas, 7 milhões de toneladas a mais do que a safra atual. As maiores colheitas devem vir do milho, caroço de algodão e soja. A previsão é que a área a ser colhida seja de 62 milhões de hectares, 2,1% maior que a safra atual. Preciso que haja uma melhor infraestrutura para o agronegócio, desde melhor financiamento com juros mais baixos para os produtores, também para se colher a produção, a armazenagem e, é claro, na hora de exportar, ferrovias, principalmente ferrovias, porque fica muito mais em conta. E lembrando de novo, o Canal 4 vai transmitir domingo às 7h30 da noite a transmissão do sorteio de prêmios da grande campanha do Supermercado Confiança. Vem ganhar, vem pro clube. Atenção, prêmios especiais. O sorteio será em Bauru no domingo às 7h30 da noite. Atenção, primeiro haverá o sorteio de prêmios por loja. 11 automóveis Citroën C4. Aí, 11 bikes elétricas e 22 certificados em barras de ouro no valor de R$ 1.500. Então, 2 por loja. Logo após, os bilhetes irão para dentro do caminhão betoneira para o sorteio geral de 4 certificados em barras de ouro no valor de R$ 5.000 do automóvel híbrido e também do híbrido automático. No total, então, R$ 1 milhão e serão distribuídos os prêmios para 50 ganhadores. Então, sorteio domingo, 7h30 da noite, com transmissão aqui pelo 4. E lembrando, quem comprar até sábado vai concorrer. Você, cliente do Confiança, se comprar até o sábado, estará automaticamente participando do sorteio. É uma realidade, a população brasileira está envelhecendo rapidamente, há uma maior perspectiva de vida, mas as doenças nos idosos começam também a trazer uma preocupação maior. É preciso que haja informação à população. Essa matéria realmente é muito importante. Marta tem 49 anos e sofre de fortes dores na região lombar há pelo menos 20 anos. Há 6, foi diagnosticada com espondilite anquilosante, uma doença inflamatória autoimune. De manhã sempre é um pouco mais difícil, né? Eu acordo um pouco mais enrijecida de coluna, mas aos poucos aprendi a fazer vários movimentos que me permitem liberar um pouco mais a coluna, aquecer e ter uma manhã tranquila. As doenças reumáticas são mais de 100. Artrose, lombalgia e fibromialgia, que causam dores e limitam os movimentos, são as mais conhecidas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 3 a cada 10 pessoas adultas no mundo sofrem de alguma doença reumática. No Brasil, o Ministério da Saúde calcula 12 milhões de pessoas que têm dores ocasionadas pelo problema. Para ajudar no tratamento da doença, este reumatologista da Unifesp criou um aplicativo gratuito que ajuda pessoas com algum tipo de doença reumática, como lembrar de tomar medicamentos, informações sobre a doença e vídeos explicativos para a prática de exercícios físicos. O principal do aplicativo é esse programa de exercícios, tanto de fortalecimento quanto de alongamento, que são baseados em estudos que a gente já realizou com pacientes com espondiloartrite, mostrando o benefício que se tem no ganho de capacidade funcional, de qualidade de vida, redução de dor. O reumatismo é uma doença crônica. Existem tratamentos que vão desde terapias a anti-inflamatórios para aliviar as dores e outros sintomas. Marta já tomou medicamentos, mas hoje a única coisa que a faz se sentir bem é a atividade física. Hoje eu faço bastante atividade física, completamente direcionada. Por mim mesmo, eu tenho esse privilégio, estudo bastante, leio bastante, me informo bastante, me alimento bem e vou levando assim.
acompanhamento médico, como não. Destaques finais. E-Social passa a valer para micro e pequena empresa e também para microempreendedor individual. Governo prepara indulto humanitário, excluindo condenado por corrupção. Petrobras reduz o preço do gás industrial e comercial em 3,5%, mas o diesel sobe 2,5% na refinaria. E o destaque final, ministro marinense Dias Toffoli volta a ser destaque na imprensa nacional, com decisão do Supremo Tribunal Federal. Ao julgar um recurso do próprio Senado contra a decisão de Marco Aurélio Mello, Dias Toffoli entendeu que a votação para comando das casas legislativas é questão interna e deve ser definida pelos parlamentares. Sobre a determinação anterior do ministro Marco Aurélio, tomada pouco antes do recesso do Judiciário, Toffoli disse que uma decisão individual não pode alterar a norma em vigor no Senado. O presidente do STF afirmou ainda que esse entendimento valerá até o julgamento do caso pelo plenário do STF e marcou a sessão para o dia 7 de fevereiro. A eleição das mesas diretoras do Senado e da Câmara deve acontecer antes disso, no início de fevereiro. Horas antes de derrubar a decisão do ministro Marco Aurélio, Toffoli rejeitou com o mesmo argumento um pedido do deputado Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, para tornar aberta a eleição do presidente da Câmara. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.